A Igreja Católica inicia a partir de domingo o seu ano litúrgico e a principal novidade são os ritos das missas com a chegada do novo missal romano. Vamos conhecer um pouco mais. Pessoal, estou aqui ao lado do Padre Natelso Coutinho, que é o administrador diocesano da nossa Diocese de Januária, porque para a Igreja Católica é muito importante os próximos 4 fins de semana, já começando desse próximo agora, porque a Igreja já inicia o Advento. E o Padre Natelso vai falar um pouquinho sobre o Advento e um item muito importante que a Igreja já tem divulgado já em suas publicações, após os recados após as Santas Missas, no que diz respeito ao Missal Romano. Padre, primeiro o Advento, né? Para a Igreja, esse momento sublime, que é a preparação para o nascimento de Jesus, que é o Natal. Exatamente, Pablo. Sublime mesmo, palavra completamente adequada para essa situação. Por quê? No Advento, a Igreja celebra a dupla vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira vinda já aconteceu, Jesus se encarnou no ventre da Virgem Maria pela ação do Espírito Santo e veio, né? Veio anunciar o seu reino, veio desenvolver em nós mesmos a experiência de Deus, a experiência do amor de Deus, da vida, da salvação, da graça, da verdade, do caminho. Nosso Senhor Jesus Cristo, então, em sua primeira vinda, ele eleva, né, o nível das nossas existências, graças ao fato de que nele está a plenitude da revelação divina. Então, toda a liturgia da Igreja, tudo aquilo que a Igreja celebra a vida de Cristo, né? E as nossas vidas unidas à vida de Cristo, como objetivo de buscarmos a nossa santificação e salvação. Então, esse é um tempo em que nós celebramos esta espera, a espera da vinda de Cristo. Então, existe um momento da gravidez de Maria. Então, antes de Jesus nascer, o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela teria sido escolhida, que ela foi escolhida, melhor dizendo, para ser a mãe do Salvador. Então, esses 4 domingos que você cita, são 4 domingos do Advento, em que nós celebramos esse período de expectativa, vivenciado por Maria, vivenciado pelas pessoas da antiga aliança. Que isso fique claro, ao longo de todo o Antigo Testamento nós temos um período de preparação para a vinda de Cristo, anunciado pelos profetas. Então a gente faz memória e celebra isso. Depois, o mesmo Cristo que veio a primeira vez, ele nos diz que virá uma segunda vez, né? Então, ele virá para concluir toda a obra da salvação, é evidente, uma vez que ele virá julgar os vivos e os mortos, né? E nós temos essa espera da segunda vinda do Cristo, porque ele nos diz no Evangelho que da mesma maneira que ele veio, ele também voltará. Então, o Advento nós celebramos, fazemos memória e atualizamos a primeira vinda de Cristo. Nós celebramos o fato de que nós estamos na expectativa da sua segunda vinda, né? Todos nós, enquanto igreja, esperamos a segunda vinda de Cristo, a parousia. Não é à toa que nós dizemos, vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Então, todas as pessoas que acompanham as nossas Santas Missas, eles com certeza escutam essa expressão o tempo todo. Então, o tempo do Advento é esse tempo de preparação. Terceiro, é a vinda de Cristo em nós, porque todas as pessoas fazem esta experiência da vinda de Cristo em sua vida pessoal. Então, todos nós experimentamos constantemente o Cristo que nos visita, o Cristo que vem ao nosso encontro, o Cristo que nos liberta, o Cristo que nos salva. Todo mundo faz a sua experiência pessoal de vinda de Cristo. Então, o tempo do Advento são esses 3 momentos. É claro que o momento em que tudo isso culmina no Natal. Então, quando nós celebramos esse tempo do Advento, não tem como a gente deixar de lado o motivo pelo qual estamos nos preparando e a renovação de tudo isso que se dá no Natal. Então, por isso que é geralmente nessa época do ano. E a Igreja, no primeiro domingo do Advento, considera o início do seu ano litúrgico. Enquanto que o ano civil começa no dia 1º de janeiro, o nosso ano litúrgico, o ano das nossas celebrações, o ano em que nós celebramos o mistério da vida de Cristo, e cada etapa desse mistério da vida de Cristo, ele se inicia no primeiro domingo do Advento. Então, o nosso ano litúrgico celebrativo não começa no dia 1º de janeiro. Ele começa sempre no primeiro domingo do Advento. No caso, esse próximo domingo. A novidade a qual você se refere para esse primeiro domingo do Advento é porque os nossos ritos da Santa Missa, eles começam a passar por um período, a partir desse primeiro domingo do Advento, de algumas mudanças, porque nós temos a nova tradução do Missal Romano. Nós estamos até com um exemplar dele aqui,
né, do Novo Missal Romano, esse livro aqui, que contém todos os ritos celebrativos, todos os ritos que nós usamos na Santa Missa. Muitas vezes as pessoas até confundem esse livro, né, com a Sagrada Escritura, com a Bíblia. Na verdade, não. A Bíblia, como nós sabemos, a palavra de Deus, ela ocupa a primeira parte da celebração. Todo mundo que vai à missa escuta a primeira leitura bíblica, o Salmo, ou escuta a segunda leitura bíblica, como é o caso do domingo, escuta o texto do Evangelho. Mas o rito da celebração em si tem como fonte o missal, né? As leituras bíblicas têm como fonte as Sagradas Escrituras. Então, algumas pessoas têm, inclusive, confundido, pensando que nós alteramos a Bíblia, ou que nós trocamos a Bíblia, ou que nós estamos com uma nova Bíblia. Nós não estamos. A palavra de Deus permanece a mesma, a Bíblia permanece a mesma. E qual que é a alteração em termos do rito da missa, no caso do missal? Nós sabemos que os textos litúrgicos da Igreja, eles são publicados inicialmente em latim. A língua oficial dos documentos da Igreja é o latim. Durante muito tempo, o latim foi a única língua no Ocidente em que se escreviam os livros científicos, os livros filosóficos e os textos litúrgicos. Então, até hoje, a Igreja guarda essa tradição, né? Tradição do período de domínio da cultura romana ainda, né? No primeiro milênio da era cristã. Como a Igreja tem 2000 anos, a Igreja vai guardando essa tradição do latim. Então, os textos litúrgicos e os documentos oficiais da Igreja são publicados em latim. E depois que eles são traduzidos para as outras línguas existentes no mundo, inglês, francês, espanhol, italiano, português, como é o nosso caso. Então, as traduções, elas vão passando por aperfeiçoamento ao longo do tempo. Porque o latim, como nós sabemos, é uma língua muito rica e tem muitos significados que muitas vezes as outras línguas elas não conseguem abarcar com tanta facilidade. Então, os textos litúrgicos têm uma profundidade teológica, simbólica, bíblica, muito grande. Então, há todo um esforço da Igreja, no Brasil e no mundo todo, de adequar as traduções, né, e aperfeiçoá-las com o tempo, para que elas se aproximem mais do original, que está escrito em latim. No caso do Brasil, nós temos a 3ª edição do Missal Romano. E essa 3ª edição demorou quase 20 anos para ficar pronta, né? Estudiosos, linguistas, né, teólogos, biblistas se debruçam sobre o texto original e vão encontrando, muitas vezes, palavras, expressões que não estavam contempladas na edição anterior. E, diante disso, promovem uma nova edição. Então, esse é um trabalho presidido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, e toda a equipe de liturgistas e especialistas e estudiosos na área para publicar uma nova edição. Então, o fiel que vai à Santa Missa, sobretudo aquele fiel que tem o hábito de participar da Santa Missa constantemente, vai perceber a introdução de algumas palavras novas que não estavam no texto anterior que nós estávamos utilizando. Então, há um enriquecimento das orações. Há um enriquecimento das orações. Algumas orações foram ampliadas, outras palavras inseridas que não estavam na tradução anterior que nós estávamos utilizando. Por quê? Porque é um trabalho de aperfeiçoamento. Aqui é um trabalho de aperfeiçoamento. Não se trata de uma substituição. O texto é o mesmo, mas é uma tradução melhorada. É uma tradução melhorada. Então, é isso que a gente gostaria que as pessoas compreendessem, porque não há uma alteração substancial na liturgia no intuito de que, olha, nós vamos celebrar diferente. Não é isso. O mistério pascal da paixão, morte e ressurreição de Cristo é o mesmo, né? Os textos bíblicos são os mesmos, os ritos da Igreja são os mesmos, mas há uma diferença na tradução desses textos, porque a tradução atual busca, né, cada vez mais a sua fidelidade ao texto original. Então, é essa a diferença. Então, é importante que o fiel compreenda isso. Então, algumas expressões são enriquecidas. Alguns termos relacionados, por exemplo, à pessoa de Cristo, ao relato da Santa Ceia que nós utilizamos na hora da consagração do pão e do vinho, né, que é a oração eucarística, por exemplo, a que passou por mais alterações, porque busca o sentido original do texto. Isso já a partir deste
primeiro domingo do Advento. A partir desse primeiro domingo do Advento, porque na última Assembleia Geral da CNBB, o texto ele começou a ser disponibilizado ali na Assembleia Geral da CNBB, no primeiro semestre ainda, algumas missas ali na Assembleia. Uma missa em especial, ela seguiu todo o texto novo. Depois foi feito um trabalho de impressão e disponibilização do texto para todas as dioceses. Então, foi o tempo que todas as dioceses do Brasil receberam e agora, obrigatoriamente, o texto da nova tradução deve ser utilizado, não mais o texto antigo, porque houve um tempo, agora no segundo semestre, assim que a gente recebeu o novo texto, em que nós poderíamos utilizá-lo facultativamente. Eu, por exemplo, já estava fazendo uso dele, já há alguns meses, até mesmo para me adaptar, mas era facultativo. A partir do primeiro domingo do Advento, o uso da nova tradução é obrigatória. E aqueles que vão à Santa Missa vão perceber que é um texto mais rico, né? São palavras carregadas de um sentido mais profundo em termos de espiritualidade, devoção e fé. Importante explicação, mais uma vez muito obrigado pelo acolhimento aqui, repassando isso aí para quem nos acompanha, para os católicos, do modo geral, mas principalmente aquelas pessoas, né, que têm o hábito de frequentemente ir à Santa Missa. O Advento inicia agora, mas também a mudança nos ritos com a apresentação do Missal Romano. Muito obrigado, Padre Nateus.